Eu costumo abrir o nosso cartão vermelho dizendo viva! Está começando o cartão vermelho 128, neste dia tal. Só que este dia tal, este dia 18 de março, virou um dia muito triste na história do esporte brasileiro, do basquete mundial. O dia que vai entrar para a história como o último dia de Vladimir Marques, o Diabo Loiro, sobre quem nós vamos falar muito neste nosso cartão vermelho de hoje. Então, é um cartão vermelho assim, digamos, embora com tanto assunto, com tanta polêmica, é um cartão vermelho indisfarçavelmente de crista baixa, porque eu tive um tipo de convivência com ele, o Trajano teve outra ainda, o Trajano tirou, como ele dizia, o tirou do sofá para colocá-lo como comentarista. Ele, que para quem não sabe, para quem é jovem, para quem curte basquete, há que saber, foi bicampeão mundial pela seleção brasileira em 59 no Chile e em 63 no Maracanãzinho. Ganhou 2 medalhas olímpicas de bronze em 60 e em 64. Ganhou tudo que era possível ganhar pelo Esporte Clube Corinthians Paulista. Virou nome do ginásio do Corinthians, do ginásio poliesportivo do Corinthians, se chama Vladimir Marques. Aliás, amanhã o velório dele será feito lá, porque Zé Trajano interveio para tirar do cemitério da Vila Alpina e levá-lo para onde ele merece ser velado. Então, isso não vou disfarçar aqui a minha tristeza. Vamos falar de futebol, vamos falar de Libertadores, vamos falar de Copa Sul-Americana, vamos falar deste patético presidente da Conmebol, né, que diz que a Libertadores sem o Brasil é o Tarzan sem a Chita. Vamos falar disso tudo, mas o clima, peço que você nos desculpe, ou você me desculpe, mas eu não consigo mentir com os meus sentimentos. E eu estou baqueado, embora esperasse desde ontem. Estou baqueado com a morte de Vladimir Marques. Boa noite, Zé Trajano. Bom, é difícil para mim também. Você já falou da minha proximidade com ele. Não tem imagens do querido e saudoso, inesquecível Diabo Louro, disco voador, que ele foi chamado de Diabo Louro, mas também por disco voador, porque ele tinha o Juca, que foi basqueteiro, ele tinha uma bandeja que ele não era tão alto assim, que ele colocava a bola na cesta. Viu? E o jump que ele tinha por cima da cabeça, arremessando, era um negócio inacreditável. Então o Vladimir, junto com a Maurinho, foi a dupla Pelé e Coutinho, foi o nosso Pelé. Falaremos dele durante o programa, né? E para prestar homenagem a esse grande, um dos maiores ídolos do esporte brasileiro. Eu tive o privilégio, Juca, pela idade, né, de assistir no Maracanãzinho ao vivo a conquista do Brasil. Fui com o pessoal do São Bento, o pessoal do colégio, em 1963, ver o Brasil ser bicampeão mundial. Falaremos muito sobre esse grande Vladimir, também estou muito emocionado. Vamos tocar o barco, senão não vou ter muita condição aqui. Viva Marrinha! Boa noite, Juca. Boa noite, Trajano. Um dia triste. Lamentar a perda de vocês, da família do Vladimir, obviamente, e do esporte brasileiro. E eu acho que é de uma época, né? A gente olha o esporte brasileiro hoje que tem uma estrutura e tal, mas tem uma época dos heróis, né? Do esporte brasileiro, que eles levavam quando tinha muito pouca coisa para eles, fora o coração deles, né? E, enfim, é a época que do Vladimir e de como João do Pulo, enfim, que viveram essa época do heroísmo do esporte brasileiro. Vamos falar um pouco sobre isso. Vladimir Marques, algumas vezes, Marrinha, perdeu o emprego, e ele não era de família rica. Perdeu o emprego para jogar pela seleção brasileira, porque não era dispensado para jogar pela seleção brasileira. Era uma coisa, ele contava isso. O Zé Trajano fez referência ao Mundial de 63, eu vi pela televisão, pela TV Record, foi transmitido.
E a tal história, a gente fala muito, e tem que falar mesmo, do que foi a dupla Oscar e Marcel, do que foi a dupla Hortência e Paula, né? Mas acredite você que é jovem e que não viu, sem querer fazer comparações, mas comparando, estamos falando de outro patamar. Vlamir Marques está no hall da fama do basquete, da Federação Internacional de Basquete. Aliás, que é o Mauri Passos também. O Vlamir tinha, como o Mauri, a característica de ser um jogador de basquete, não apenas um jogador de bola ao cesto. Ele não era um ser individualista. Ele jogava para o quinteto. E é isso que o Trajano disse da bandeja. Ele era diabo loiro porque ele se infiltrava como uma flecha pelo garrafão. E nesse aspecto, ele bagunçava qualquer defesa. Porque a foto está aí, Juca. A foto está aí, do jeito que ele entrava, do jeito que ele colocava a bola na cesta. Para pará-lo só com falta. E ele era um exímio cobrador de lance livre. Eu até fico vendo, ainda ontem estava vendo o jogo do Golden State, e o Golden State, de 20 lances livres, fez 9. Foi um negócio impensável. Impensável. Perdeu o jogo. Perdeu o jogo para um time desfalcado, sem os 3 principais jogadores de Denver, porque errou lance livre. Vlamir não errava. Ô, Juca, você como entendedor muito mais de basquete, mas eu não sei se a comparação é possível no cenário internacional, seria talvez com o Bill Russell, né? Que era também essa coisa de jogador de basquete mais completo, embora não tenha sido o maior cestinha da época da NBA, isso, mas ganhou 11 títulos Boston Celtics. Se comparar, de repente, com um cara... que tem uma discussão, por exemplo, com o Jordan. Tem gente que discute o Jordan, né? Porque diz que o Bill Russell era, como jogador de basquete, um jogador maior. E talvez seja esse ponto, né, que você está colocando em relação ao Vlamir Marques como jogador de basquete, em comparação com o jogador que necessariamente faz mais cestas, né, o maior cestinha, né? E nasceu para ser professor. Era professor, formou-se em educação física, depois foi treinador de basquete, foi campeão como treinador de basquete, né? Começou no Tumiaru de São Vicente, aqui ao lado de Santos. Depois foi jogar no 15 de Piracicaba, já como jogador de time principal. Era um belíssimo time, o time do 15 de Piracicaba. Tinha um jogador excelente que morreu num acidente de carro, que era de seleção brasileira, o Pecente. Mas, Marrinha... Não, Valdemar, claro, Valdemar. O Pecente está vivo ainda. Valdemar Blatskauskas. Isso. Exatamente. Eu joguei contra ele um jogo. Eu no time principal do Paulistano, ele pelo Corinthians. O Corinthians tinha ele, Amauri, René, Biratã e Rosa Branca. Por sinal, a Câmara dos Vereadores de Araraquara está com um projeto para trocar o nome do ginásio poliesportivo de Araraquara, que hoje se chama Castelo Branco, nome de ditador, para Rosa Branca, em homenagem ao filho da cidade. Rosa Branca nasceu em Araraquara em 1940. Já nos deixou também, e deixou precocemente. Muito bem, esse time foi jogar lá no Paulistano. E o jogo acabou 135-60 para o Corinthians. E não tinha cesta de 3 pontos. Não tinha cesta de 3 pontos. E eu, no banho, no vestiário do Paulistano, resolvi que eu ia parar. Quer dizer, o que eu faço não é jogar basquete. O basquete são eles. Basquete eles é que jogam, eu não. Né? Mas durante o jogo, nas vezes que eu caía do lado do Vlamir e ia chutar, ele dizia: levanta mais o braço, menino. Levanta mais a mão, menino. Quebra o pulso em cima, menino. Ele, quer dizer, claro, se tivesse um jogo pau a pau, ele competiria. Ali não tinha competição. Então, eu fiquei encantado, né, com ele. E a partir depois disso, a gente estabeleceu uma relação. Esse foi Vlamir Marques, que amanhã será velado a partir da 12h30 no ginásio Vlamir Marques, no Parque São Jorge. Merece todas as homenagens, jamais será esquecido. Muito bem. Temos enquete? Temos enquete. Vamos lá falar da enquete.
Nossa enquete é em relação aos 2 próximos jogos da seleção brasileira. Contra a Colômbia na quinta-feira, contra a Argentina na outra terça-feira. Contra a Colômbia em Brasília, no Mané Garrincha, contra a Argentina em Buenos Aires, no Monumental de Nunes. A pergunta é, depois desses 2 jogos, a seleção brasileira terá feito nenhum ponto, perdeu os 2 jogos, 1 ponto, empatou um jogo, 4 pontos, empatou um e ganhou o outro, ou 6 pontos, ganhou os 2. Há outras combinações possíveis, 2 pontos com 2 empates, mas não cabe na 3 enquete. pontos, ganhar um jogo e perder o outro, né? Ganhar um jogo e perder o Isso, pode ganhar um. Seria o Ganhar meu palpite. Então faltam essas 2 alternativas, de 2 pontos e de 3 pontos. Né? Eu começo com você, Zé Trajano. Eu vou passar para o Marrinha, porque ele falou que já tem um palpite que você não colocou na enquete. O palpite do Barria, pelo que eu entendi, é ganha da Colômbia e perde da Argentina. Ganha um e perde o outro, não é isso, Marrinha? Sem Messi. Eu tô achando que é o mais provável. Mas assim, claro, palpite é uma coisa, né? A gente dá palpite só de brincadeira mesmo, mas tô achando que de repente o Brasil ganha aqui. E tem alguns jogadores de muito boa fase, né? Rafinha, o Vinícius está numa boa fase também, o Rodrigo, enfim, tem muita gente jogando bem. Então a seleção, apesar da falta de conjunto, pelo menos vai ter esses caras aí voando, né? Espera-se, né? Vamos ver se eles conseguem ir bem. Eu acho que o Brasil ganha da Colômbia e empata com a Argentina. Eu sou um cara otimista. E a Argentina, apesar de estar liderando, não vem jogando bem. E sem Messi, né? Não, os últimos jogos da Argentina não me agradaram, não. Assim, jogando ali, meio pau, meio tijolo. Então, eu não sei. É palpite, como a Maria falou. Palpite é palpite. Nós estamos aqui exercendo uma brincadeira e tal, tirando de letra. Essa seleção também nossa é um ponto de interrogação. Né? Por mais que esses jogadores que ele citou estejam jogando bem, numa fase boa, a Colômbia também está bem. Não é? Não há garantia. Sim, são os 2 adversários mais difíceis da eliminatória. Mais difíceis. Né? E que estão ali na frente do Brasil. Quer dizer, então, não sei. Essa enquete é provocativa, viu, Juca? É difícil você falar 1, 2, 3, 4, 5 que não está. É difícil, é muito difícil. Se o Brasil perdeu, o Brasil pode perder os 2 jogos até não jogando mal. Porque está enfrentando 2 seleções que jogam num nível bom. Pode acontecer. Eu não sei como está agora, mas antes do programa começar, eu dei uma olhadinha na enquete, estava ganhando não fazer nenhum ponto. Esse pessoal que vê o cartão vermelho é muito crítico demais. Olha, antes da gente mudar de assunto completamente, antes de falar de Libertadores, de falar deste elefante em loja de louças, ou talvez seja mais apropriado chamar deste burro deste presidente, para ficar no reino dos animais, né? Que comparou o Brasil com a chita, vamos ouvir o que disseram Marcelinho Huertas e Varejão sobre o nosso Vlamir Marques. Fala pessoal, acabei de chegar em casa de viagem e acabei de receber uma notícia muito triste, notícia que nosso grande ídolo, nosso grande amigo, uma pessoa ímpar, pessoa maravilhosa, que fez tanto pelo nosso esporte, que fez tanto pelo basquete, que levou o nome do Brasil ao lugar mais alto do mundo, bicampeão mundial, medalhista olímpico. Nosso grande amigo Vlamir Marques nos deixou hoje, mas com certeza o legado dele é eterno. E a gente vai seguir os seus passos, Vlamir, não só dentro das quadras, mas como e fora das quadras também. Obrigado por tudo que você fez, tudo que você proporcionou a todos nós, a todas as gerações que vieram depois da sua. Grande abraço para a família, muita força nesse momento e que vocês celebrem a vida dele, a pessoa que ele foi, nesse momento de dor. Estamos todos com vocês. Um grande abraço, um grande beijo. Nesse dia triste, com o falecimento do Vlamir Marques, grande ídolo do nosso esporte, não só a comunidade do basquete, mas acho que todo o Brasil perdeu uma grande lenda do esporte, um grande ídolo, com feitos quase que inigualáveis, com 2 campeonatos mundiais, medalhas olímpicas,
enfim, um grande referente e ídolo do nosso esporte, como eu disse antes. E então gostaria de deixar uma mensagem de agradecimento por tudo que ele fez pelo nosso esporte, tudo que ele representou para mim no começo da minha carreira também, sempre me apoiando. Eu lembro quando eu era muito jovem, ele comentava muito dos jogos, vinha no Paulistano e sempre teve palavras de muito afeto para mim. Então gostaria de agradecer imensamente mais uma vez por tudo que ele fez, não só por mim, mas por todos do nosso esporte. E, enfim, dizer que hoje o basquete vai sentir muita sua falta, mas o seu legado vai ver para sempre a nossa história. Então, gostaria de mandar um abraço a todos aqueles que são próximos ao Wlamir e que ele descanse em paz. Obrigado, Wlamir. Muito bem.